Olá, uma ótima tarde para você. Começa agora o Agricultura BR. Olá, uma boa tarde, seja muito bem-vindo. Hoje é segunda-feira, dia 15 de maio. Acompanhem com a gente os destaques dessa edição. Você vai ver que o governo do estado do Espírito Santo lamenta aquela situação da importação, autorização de importação por meio de drawback de café robusta. É elevada para 28 milhões de toneladas a expectativa de produção de milho safrinha no estado do Mato Grosso. Você vai ver que o IMEA elevou a sua projeção de produção no estado do Mato Grosso para o milho, agora chegando a 28 milhões de toneladas. E veja também hoje aqui com a gente como está o ritmo de comercialização da safra de soja no estado mato-grossense. Tendo os destaques para o mercado físico, mercado futuro, previsão do tempo e muito mais. A partir de agora, é o Agricultura BR no ar. E a indústria brasileira de café solúvel foi autorizada a importar 5.893 sacas de café robusta no último dia 9 deste mês. Essa autorização foi publicada pelo Ministério do Comércio Exterior, Indústria e Comércio Exterior e colocou a situação no regime de drawback. O que acontece? Para importar essas sacas de café do Vietnã, é preciso que o produto final seja exportado. De qualquer maneira, houve um recuo muito forte para o valor da saca de café no Brasil, o que afeta produtores nos estados de Rondônia, Bahia e Espírito Santo, principalmente. As quedas desde o mês de janeiro, que quando teve a maior efervescência das discussões em torno de importar ou não café do Vietnã, caíram entre janeiro e maio quase 20%. E esses valores recaíram exatamente sobre o produtor rural no momento que ele teve quebra e que precisava dessa recuperação. Sobre o assunto, num evento que aconteceu no interior do estado do Espírito Santo, no município de Pinheiros, o secretário de Agricultura do Espírito Santo, o Otaciano Neto, comentou a situação. Ao governador Alckmin, ao secretário Arnaldo, de uma coisa que une os capixabas. Tem uma agenda que une todos os capixabas, que não tem pai, que não tem mãe, mas tem a liderança de todos aqui, tem a liderança da bancada federal, com o Evaí, com o Ricardo Ferraço, tem a liderança do governador, mas é a agenda que a gente trabalha, que é a agenda velha, mas ela é fundamental para se sustentar a agenda do futuro, que é a não importação de café do Vietnã. Então, nesse momento, vice-governador César, estamos reforçando o pedido para, além de todos os capixabas continuarem unidos, reforçar esse artigo que o governador Alckmin publicou hoje na Gazeta, que é a união de todos os estados. Nós estamos assinando aqui uma parceria nova do INCAPé com o Instituto Agronômico de Campinas e, com certeza, reforçar essa aliança política com o estado de São Paulo e nem impedir a importação de café para o estado. Um abraço a todos, fiquem com Deus, parabéns, Arnaldo. A comercialização da soja no estado do Mato Grosso segue com um ritmo mais lento na comparação com a agilidade dos negócios observada no ano passado. Tanto a soja da safra 16-17 quanto aquela da 17-18, que ainda vai ser plantada, está com um ritmo de vendas bem mais baixo. Acompanhe comigo na sua tela agora o que mostra o IMEA, o Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, sobre o volume de vendas em relação a safra anterior e a safra atual até o mês de maio, agora em destaque até a data do dia 8 do mês. Vamos aos números então. A gente acompanha o que acontecia em relação à safra 2015-2016 até a data 8 de maio do ano passado e até a data 8 de maio de 2017 em relação à safra atual 16-17. Veja que em maio do ano passado, 82% da safra passada já havia sido comercializada, enquanto na mesma época desse ano, apenas 69% da safra teve negócios feitos até o momento, mostrando, portanto, um ritmo mais lento nessa temporada em relação à safra passada. Já em relação à futura temporada 17-18, o estado do Mato Grosso já começou sim a comercializar, mas os negócios
no ano passado já estavam bem mais aquecidos nessa época de entre-safra da soja. A gente acompanha na tela agora essa diferença para a temporada 16-17 até maio do ano passado e os números para 17-18 em maio deste ano. Veja que na época, no ano passado, 7,2% da safra 16-17 de soja, que ainda não havia sido nem plantada, já tinha sido comercializada. Até o momento, até a data 8 de maio, apenas 1,7% da futura temporada 17-18 foi comercializada no estado mato-grossense, registrando, portanto, também atraso na comparação com a safra atual 16-17, quando ela começou a entrar nos negócios. Tudo isso acontece devido ao preço pago pela saca da soja hoje em dia no Brasil, que está bem abaixo do que o visto na mesma época do ano passado. A gente relembra na tela agora o preço médio da saca da soja no estado do Mato Grosso no dia 15 de maio de 2016 e trazemos a comparação com os valores atuais. Enquanto há um ano o valor médio pago no estado era de R$ 75,50, na data atual, 15 de maio de 2017, esse preço cai para R$ 56,50 a saca. São 25% a menos no preço na comparação anual. Vamos trazer agora destaques para os valores praticados com soja nos portos brasileiros, que nos últimos 15 dias têm oscilado entre R$ 69,50 e R$ 70 por saca de 60 quilos. Os principais fundamentos que têm pressionado ou às vezes ajudado a soja a ter um fôlego maior ficam por conta da soja em Chicago, que apresentou uma recuperação e depois voltou a caminhar para a estabilidade, e o dólar, que teve uma elevação forte, chegou até R$ 3,20 nesses últimos 15 dias, porém depois recuou, chegando a ser negociado bem abaixo, fechando a semana com valores muito abaixo na última sexta-feira. Vamos saber então como é que se comportou os valores no Porto de Paranaguá. Nós temos uma ligeira queda para 15 dias. No dia 30 de abril eram R$ 70 a saca de 60 quilos. No dia 4 deste mês vinha para R$ 69,50, no dia 9 recuperava R$ 70, no dia 11 estava em R$ 69,50 a saca e mantém nesse dia 15 R$ 69,50, ligeira queda de 0,71%. No Porto de Santos, o mesmo movimento aconteceu nessas últimas 2 semanas. A gente acompanha agora o valor pago pela saca da soja, então, em cada um dos dias anteriores. Veja que no dia 30 de abril, saca da soja no Porto de Santos valia R$ 70. O preço veio para cima no início de maio, fechando no dia 5 a R$ 70,80. No dia 9, já eram R$ 70,50 a saca, voltando a trazer um movimento de recuo no valor da oleaginosa. No dia 11, caía para R$ 69,50. O patamar da data atual, dia 15 de maio, permanece o mesmo em R$ 69,50, influência da queda destes últimos dias, reflexo direto da queda do dólar frente ao real. Na última semana, as 2 principais instituições que falam sobre a produção brasileira de grãos, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos e também a Conab aqui no Brasil, trouxeram as suas estimativas, as suas visões, principalmente sobre a temporada 2016-2017. As 2 instituições trouxeram elevação em relação àquilo que elas divulgavam em abril. No caso, o Departamento de Agricultura norte-americano ampliou em 600 mil toneladas e no caso da Conab ampliou bem mais, ampliou em mais de 2 milhões de toneladas neste mesmo período.
Em relação aos números de uma instituição com a outra, a diferença está na casa de 2.410.000 toneladas de soja a serem produzidas. É o que nós mostramos agora, mostrando aqui a comparação entre um e outro. O Departamento de Agricultura norte-americano estimou a safra de soja em 111.600.000 toneladas, enquanto que a Conab acredita que a produção brasileira na temporada 16-17 seja de 113.010.000 toneladas, essa é a expectativa para a produção. Em relação às exportações, também houve uma diferença bastante forte. Enquanto que o Departamento de Agricultura norte-americano já vinha apontando, já desde abril, mais de 60, desde pelo menos de março, mais de 61 milhões de toneladas. No último mês subiu para 61.900.000 toneladas. A Conab, que no mês passado considerou que o Brasil venha exportar 61 milhões de toneladas de soja, neste mês ela colocou muito mais soja a ser vendida para o exterior. Subiu e subiu forte a expectativa de exportação da Conab para 63 milhões de toneladas. Veja conosco os dados, nós temos aqui os números relacionados. O Departamento americano estimou 61.900.000 toneladas, Conab colocou os números lá em cima, 63.500.000 toneladas de soja, foi a estimativa divulgada pela estatal brasileira. Aqui num comparativo simples, Conab coloca uma produção maior do que o Departamento de Agricultura norte-americano. Normalmente as duas instituições acabam trazendo números muito parecidos mês a mês, e no relação da exportação é o que chama mais atenção da equipe do Agricultura BR. Tradicionalmente, a Conab estima uma exportação menor do que o Departamento de Agricultura norte-americano estima para o Brasil. E neste mês, como elevou muito a produção e elevou também forte a expectativa de exportação. E a gente fala agora um pouquinho sobre a safra norte-americana que está sendo plantada nos campos. O produtor norte-americano tem mais alguns dias para finalizar o plantio da temporada 17-18. Aquele que vai cultivar o milho tem até a data de meados do mês de junho para finalizar o plantio. Já o produtor de soja tem até o final do mês para efetivar essa atividade. Às 17 horas desta segunda-feira, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos apresenta o seu novo relatório de acompanhamento de lavouras. Ele deve trazer um avanço no plantio da soja, que deve ter ficado entre 23% a 28% da área plantada até esse último domingo, dia 14 de maio. Vamos saber agora como que a soja vem reagindo, se comportando hoje lá em Chicago? Acompanhe conosco na sua tela. O mercado vindo em alta nesta segunda-feira. Posição de maio não tem mais negócios sendo realizados, todos eles pulam para julho. Mês de julho negocia agora o bushel do grão a $9,70 mais 50, com elevação de 0,77% para essa posição. A posição de agosto vem a $9,71 mais 75, com alta de 0,72%. E a posição de setembro, alta de 0,67%. Soja subindo para setembro, vindo a $9,68 por bushel. E falando agora no Brasil, a região norte do país tem a expectativa de recuperar bastante a produção de milho. A expectativa é colher mais de 2,5 milhões de toneladas. E há uma melhora latente na região norte do país em relação à produção de milho, tanto aí considerando o acumulado de primeira e segunda safra. Essa recuperação pode chegar até 22% caso os dados da Conab estejam corretos. Vamos saber como é que fica então a produção região norte do país, considerando todos os estados. Na primeira safra, a região norte deve ter uma produção de 971.200 toneladas de milho. Curiosamente, aqui na primeira safra há uma redução frente à primeira safra da temporada anterior. Entretanto, a segunda safra deve subir forte em relação à última safra, vindo para 1.553.800 toneladas, milho de segunda safra na região norte do país. Aliás, o norte do estado do Tocantins não tem recebido chuvas regulares e isso tem, de certo modo, atrapalhado as atividades de lavoura e principalmente as culturas que estão no solo, como, por exemplo, o milho. Quem fala a respeito deste assunto é Juliana Rezende. A
As lavouras de milho segunda safra não estão com condições climáticas ideais para um bom desenvolvimento, principalmente no estado de Tocantins, porque as últimas chuvas têm ocorrido de forma bastante fraca e com baixos acumulados, e por conta disso é que os índices de umidade do solo não têm elevado. Na maior parte do estado, a umidade do solo fica em torno de 20%, o que não é considerada a umidade do solo suficiente para garantir um bom desenvolvimento para as lavouras. Especialmente no norte do Tocantins, na região de Pedro Afonso, é que as lavouras estão tendo mais dificuldade ainda. Nessas áreas, algumas lavouras já apresentaram até perdas de produtividade. No decorrer dos próximos 5 dias, apenas há tendência para algumas pancadas de chuva bastante irregular no estado do Tocantins e também são pancadas de chuva com baixos acumulados. Na maior parte da região norte, as chuvas ainda seguem ocorrendo de forma menos expressiva, os acumulados são menores. Apenas no estado do Amapá é que deve chover de forma mais expressiva, com acumulados elevados. Agora, ao longo do segundo período, o estado do Tocantins deve concentrar chuvas somente na região mais ao norte, mas ainda são pancadas de chuva de fraca intensidade que não têm potencial para recuperar os baixos índices de umidade do solo. Na maior parte da região norte, as pancadas de chuva ainda seguem ocorrendo de forma mais fraca e com baixos acumulados. Então, pelos próximos dias, não há expectativa de chuva expressiva que possa recuperar por completo os baixos índices de umidade do solo do Tocantins, e as lavouras de milho segunda safra podem seguir enfrentando dificuldade no desenvolvimento. Já já, Juliana volta com outros destaques sobre o clima no Brasil. Por aqui é hora de falar do dólar comercial, que vem caindo nessa segunda-feira frente ao real. Aliás, já é a quinta sessão seguida de baixa. O dólar vem registrando perdas desde a última terça-feira aqui no Brasil. Há pouco vinha a R$ 3,10, neste momento vem a R$ 3,11 cravados. Queda no momento é de 0,48%. Por aqui a gente vai para um rápido intervalo agora, mas continue com a gente. O próximo bloco fala de milho e a nova expectativa de produção para o estado mato-grossense. Você vai ver também um estudo sobre a demanda e oferta global pelo cereal aqui no Agricultura BR, que vai para o intervalo, mas volta já. Estamos de volta, você vai acompanhar agora com a gente quais são os benefícios para o solo em fazer o consórcio de agricultura e pecuária. A reportagem é de Valdir Pacheco e foi feita no estado do Mato Grosso. Durante o 7º dia de campo sobre sistemas integrados de produção agropecuária, que aconteceu recentemente no sítio tecnológico da Embrapa Agrosilvio Pastoril em Sinop, foi aberto uma trincheira em uma área de integração lavoura-pecuária ILP, o que retrata a realidade da região com a variedade de consórcio para a segunda safra, milho com braquiária, muito praticado no Mato Grosso nos últimos anos. A nossa equipe voltou na trincheira com o pesquisador da Embrapa, Dr. Silvio Espera, especialista em solo. O uso intensivo do solo tem preocupado técnicos e produtores no estado do Mato Grosso. As consequências são a compactação do solo e a desestruturação. E isso ao contrário do que se pensa, que é causado só por máquina ou só por exemplo, pisoteio de gado. Na verdade, é causado por uma série de fatores, entre eles o uso de insumos com características salinas, no caso o calcário e os fertilizantes químicos encontrados no mercado. Nós temos um exemplo dessa camada. Ela está abaixo da camada onde há a maior ocorrência de raízes e ela é perceptivelmente muito mais dura do que a camada em superfície. E as consequências disso nós podemos ver facilmente. As raízes dessas plantas, elas praticamente ficam confinadas à superfície. Por exemplo, aqui a gente vê raízes de milho, elas não ultrapassam, por exemplo, aqui os 10, 12 centímetros de profundidade. Elas já chegam, encontram a camada compactada e não exploram mais em profundidade, ou seja, não vão atrás principalmente de água. E logo abaixo dela, o solo já está novamente macio, porque já está na estrutura natural dele de novo, porque a correção com calcário, com fertilizante, que dispersa a argila para formar a camada compactada, ela não atinge essa profundidade.
Então esse solo aqui, ele é bem poroso aqui, ele é bem poroso aqui e tem uma limitação séria de permeabilidade nessa camada. Agora, o pesquisador vai mostrar na prática a solução para este problema de desestruturação do solo com as duas variedades cultivadas em consórcio. Como contornar isso? Bom, as raízes fazem um bom serviço, principalmente aquelas raízes de plantas muito agressivas, como é o caso da braquiária, que no caso aqui está consorciada com esse milho. Aqui nós vemos um exemplo da planta, da raiz de milho. Ela está atingindo no máximo aqui uns 20 centímetros, não desce mais que isso. Já a raiz da braquiária consorciada na linha do milho, ela está atingindo mais de 1,5 metro, certo? E esse volume de raiz que a braquiária promove, que ela cria no solo, além de promover uma ciclagem, trazendo lá de baixo os nutrientes, por exemplo, o potássio, ela também consegue romper essa camada compactada, como aconteceu aqui, e ao romper essa camada compactada, ela forma canais que as raízes de outras plantas depois vão utilizar para transpor a camada compactada. Valdir Pacheco para o SBA. E ainda falando sobre o estado do Mato Grosso, o IMEA, Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, elevou para cima a expectativa de produção de milho no estado na segunda safra da atual temporada 16-17. Os números foram divulgados na semana passada e agora projetam uma safra superior a 28 milhões de toneladas. Desde que o IMEA começou a apresentar as suas expectativas para a atual temporada do milho no estado, os números de colheita esperados foram sendo revisados para cima a cada levantamento. A diferença entre o primeiro deles apresentado no ano passado e o atual indica uma melhora de 4 milhões e 800 mil toneladas nessa expectativa total de produção. Vamos acompanhar na tela agora quais foram os números divulgados pelo IMEA nos meses anteriores e a última coluna à direita vai mostrar o que o estado produziu na safra passada. Veja aqui na coluna em cor verde, nas colunas mostram as expectativas para a produção da safra atual 16-17. Lá atrás, no mês de outubro, o IMEA apresentava o seu primeiro levantamento, estimando uma safra de 23 milhões 290 mil toneladas. Já em dezembro, elevou para mais de 25 milhões de toneladas a sua estimativa de produção e no mês de março para 26 milhões e meio. O relatório apresentado agora em maio traz para 28 milhões e 90 mil toneladas a nova previsão da safra de milho no estado mato-grossense. Tem uma diferença muito grande de quase 5 milhões de toneladas em relação à primeira estimativa apresentada lá atrás no mês de outubro. O clima favorável, o plantio feito dentro da janela ideal é que permitiu tudo isso aí. Na comparação com a coluna em cor em vermelho, que foi a produção do estado na temporada passada, quando totalizou 19 milhões e 100 mil toneladas, há uma diferença de 9 milhões de toneladas aproximadamente. São 47% a mais de milho sendo colhidos nesta safra no estado, na comparação com o ciclo passado, que a gente lembra bem foi de quebra por conta do clima. O que fez o IMEA revisar para cima, mais uma vez, a sua expectativa de produção nesse mês de maio foi uma revisão na área plantada, trazendo a expectativa aí de melhores sentimentos em relação à safra do milho no estado e também uma revisão na produtividade média das lavouras, que teve o número ainda mais otimista sendo revelado. Vamos ver agora os dados na comparação com o mês de março, que foi o mês do último lançamento, e agora para a novidade do mês de maio. Enquanto em março o IMEA estimava uma área de cultivo de 4 milhões 570 mil hectares e uma produtividade média de 96,6 sacas por hectare, agora em maio elevou para 4 milhões e 700 mil hectares a área semeada com cereal e revisou para 98,8 sacas por hectare a expectativa de rendimento médio das lavouras. Essa produtividade aqui não é a maior já feita pelo estado, mas a produção, se for confirmada acima de 28 milhões, esta sim vai ser a maior da história.
Falamos ainda a respeito de expectativas de produção. E olha só, a expectativa para a primeira safra brasileira, ao fechar de uma vez, vai ter aumento. A primeira safra brasileira de milho pode chegar a um aumento frente à temporada passada de 17%. Enquanto que a segunda safra nacional deve chegar a 53,7%, de acordo com os dados da Conab. Os números que foram apresentados no 8º levantamento da safra mostram um rendimento maior, uma produtividade maior e uma safra total que deve ser histórica para o país. Vamos mostrar agora a divisão entre primeira e segunda safra, começando pela primeira safra nacional, que tem um destaque forte na região sul, sudeste e também nordeste também tem um destaque importante. Observe aqui as 5 regiões e o total produzido. Aqui chama atenção, região norte produzindo 900 mil toneladas, região nordeste, como eu disse, 4.220.000 toneladas de milho sendo produzidas na temporada 2016-2017, aqui é a primeira safra. Sudeste do país, 8.160.000 toneladas, região sul do Brasil, é importante lembrar que o Rio Grande do Sul produz apenas em primeira safra, Santa Catarina, o que produz também é em primeira safra, chega a 13.980.000 toneladas. Observe que o centro-oeste brasileiro, apesar de ser o maior produtor de milho do país, ele concentra toda a sua produção na segunda safra. Centro-oeste deve ter uma totalização de 2.800.000 toneladas. Esse total produzido no centro-oeste é quase todo no estado de Goiás, também é o maior volume, e um total produzido em primeira safra, um bom volume de 30.150.000 toneladas de milho em primeira safra. A segunda safra nacional é que chama atenção. Se a primeira safra, como você viu, deve crescer cerca de 17%, a segunda safra brasileira, por enquanto, as estimativas vão apontando para um forte crescimento. Esse crescimento é de 53,7%, dando ao país uma safra recorde histórica que ainda não foi atingida. Observe os números aqui, e aqui nós temos aí sim o centro-oeste como um fator de grande destaque. Região norte, toda a região norte deve chegar a 1.550.000 toneladas de milho produzido em segunda safra. Nordeste, 2.280.000 toneladas. Sudeste do Brasil, 3.830.000 toneladas. E o sul do Brasil, 13.220.000. Desses 13.220.000, quase todo o volume é produzido no estado do Paraná, é o único estado que tem clima acertado para produzir em segunda safra. Já o centro-oeste brasileiro, olha como sobe, 42.780.000 toneladas é a previsão de produção em segunda safra no centro-oeste do país. O total da segunda safra, 62.680.000 toneladas. E são esses 62.680.000 toneladas que têm pesado nos negócios com milho no Brasil, feito com que a pressão do peso dessa safra, essa super safra nacional, para o Brasil é uma grande safra, é a maior safra de toda a história, acabe pressionando também os valores do milho. Vamos então ver como estão estes valores pagos pela saca do cereal, mas agora a gente dá um destaque especial para o mercado futuro, que é aquele milho para entrega lá na frente aqui no país. Milho negociado na BMF Bovespa hoje vem operando com todas as posições em alta. Veja que a posição de mais curto prazo, que é a de maio, tem 340 contratos sendo negociados agora a R$ 28,05 por saca. Essa posição sobe 0,61% em relação ao último ajuste. A posição de setembro, veja só, é a que tem o maior volume de contratos sendo negociados, são 2.170. E isso acontece porque o mês de setembro é o mês de maior entrada da safrinha do Brasil, que é quando todo esse volume de milho que o país vai produzir chega ao mercado. Os negócios para entrega neste mês estão sendo feitos agora a R$ 26,89. Essa posição tem uma leve alta de 0,04% em relação ao último fechamento, vem com leve alta em relação aos negócios da semana passada. Já o milho para entrega em novembro tem apenas 10 contratos negociados, vindo com R$ 27,30 a saca, e a posição de janeiro do ano que vem também possui negócios hoje. São 30 contratos a R$ 28,75 a saca.
E o assunto agora é o etanol produzido no Brasil e o risco que pode haver com a importação de etanol de milho dos Estados Unidos. Sobre este assunto, Fernando Coelho Filho, ele que é ministro de Minas e Energia, disse que é necessário, hoje pela manhã, nesta segunda-feira, disse que é necessário ter mecanismos que protejam o etanol produzido à base de cana-de-açúcar no Brasil. Esse foi um dado que foi expresso pelo ministro. Por outro lado, ele disse também que não há e não seria uma situação viável colocar impedimentos, erguer barreiras comerciais contra os Estados Unidos, pois os norte-americanos poderiam fazer retaliações quase que em automático do país em relação ao Brasil, caso isso viesse a ocorrer. Um outro dado importante que foi destacado pelo Fernando Coelho é que o Brasil precisa encontrar, o ministro de Minas e Energia, precisa encontrar então uma ação que possa fazer com que se tenha essa situação um pouco mais definida para ter importação de milho dos Estados Unidos, importação de etanol de milho dos Estados Unidos e ter essa proteção à produção nacional. Um outro dado é que foi publicado hoje no Diário Oficial uma determinação do último dia 11 de abril do Conselho Nacional de Política Energética. Basicamente, ela determina que agentes que trabalham com a importação de produtos sigam os mesmos fundamentos básicos de quem produz no Brasil, como, por exemplo, a questão de estoques mínimos e também fatores ligados à comercialização. O país ainda vai debater esse tema em relação a essa importação de etanol de milho norte-americano e também a proteção à produção brasileira de etanol à base de cana-de-açúcar, que, como sabem, já vem sem apoio já há algumas safras, o que tem deteriorado tanto a relação da cadeia produtiva com o governo, mas também da produção nacional. Por aqui a gente continua a Agricultura BR, agora trazendo os números relacionados ao milho operando lá na Bolsa de Chicago. Então você confere conosco como é que vem os negócios. Temos milho em queda no dia de hoje, posição de julho vem com recuo de 0,20% a $3,70 por bushel. Setembro, queda de 0,26% a $3,78 o bushel. Dezembro, recuo de 0,25% a $3,87 mais 75 por bushel. A receita gerada com as exportações brasileiras entre janeiro a abril deste ano cresceu quase 22% na comparação com o faturamento arrecadado com as exportações no primeiro quadrimestre de 2016. O valor total arrecadado no primeiro quadrimestre deste ano chegou a 68 bilhões 140 milhões de reais. Boa parte desse faturamento veio do agronegócio e boa parte dele da soja. A gente acompanha agora os dados recentes da Secretaria de Comércio Exterior, mostrando o quanto em receita que as exportações do Brasil geraram para o país. Foram, ao todo, 68 bilhões 140 milhões de reais arrecadados entre janeiro a abril, com todas as exportações do país no primeiro quadrimestre do ano. 42,6% foram provenientes do agronegócio, totalizando cerca de 29 bilhões de reais arrecadados. E só a soja correspondeu a 13,5% do total faturado. A soja representou 9 bilhões e 200 milhões de reais. Entre os produtos que apresentaram maior crescimento na comparação com o faturamento do ano passado, estão a soja, mas também o setor sucroalcooleiro, as exportações de açúcar bruto e açúcar refinado do Brasil. Elas cresceram bastante no primeiro quadrimestre deste ano, na comparação com o ano passado. Veja só na sua tela, os embarques de açúcar refinado
ou melhor, a receita gerada com eles cresceu 59,9% neste período, na comparação com o ano passado. Açúcar bruto cresceu 30,1% e a soja teve um incremento de 26,3% no faturamento arrecadado entre janeiro e abril deste ano, na comparação com o mesmo período do ano passado. Bom, e falando no setor sucroalcooleiro, são previstas chuvas agora para os próximos períodos, nessa início da safra 2017-2018. A chuva pode beneficiar a qualidade dos canaviais, mas ela atrapalha nas atividades de colheita. Vamos saber agora com a Juliana Rezende, da Somar Meteorologia, como que o clima se comporta em detalhes e o que ele vai prejudicar ou não a atividade no campo. Com as instabilidades da região sul avançando em direção à região sudeste, a tendência é de que as condições climáticas, especialmente do sul do sudeste, sigam benéficas para o desenvolvimento das lavouras de cana-de-açúcar, porque os índices de umidade do solo estão bastante elevados na maior parte de São Paulo e do sul de Minas Gerais, com índices de umidade superiores a 50%. Agora, por outro lado, nas áreas onde o solo já se encontra com índices de saturação, essas chuvas muito expressivas ao longo dos próximos dias pode acabar atrapalhando a colheita da cana-de-açúcar e atrasar as atividades no campo. No decorrer dos próximos 5 dias, agora a expectativa é de chuva expressiva, principalmente no oeste paulista, e deve chover até 70 milímetros de água. Essas instabilidades ainda seguem ganhando bastante intensidade na maior parte de São Paulo e também do centro ao sul de Minas Gerais, mas segue chovendo de forma abrangente em toda a região. Agora, ao longo do segundo período, as instabilidades já avançam e perdem intensidade na região. Não deve chover mais do que 30 milímetros, especialmente no sul do estado de São Paulo. Mas essas instabilidades ainda seguem causando algumas pancadas de chuva, mesmo que de fraca intensidade, na maior parte do estado paulista e em todo o litoral da região sudeste. Então, pelos próximos dias, as condições para um bom desenvolvimento das lavouras de cana-de-açúcar segue favorável, especialmente na metade sul da região sudeste. E no próximo bloco, o assunto é café. Você vai ver que os estados de São Paulo e Espírito Santo firmam uma parceria para desenvolver variedade de café resistente à seca. Você vai ver ainda hoje que a expectativa para o cenário global dos estoques de trigo é de elevação para a próxima temporada, o que deve manter os negócios e os valores sobre o cereal sob pressão. Ainda hoje você tem essas e outras informações no Agricultura BR. E nós tivemos nesta última semana a abertura oficial da colheita do café Conilon no estado do Espírito Santo. O estado é o maior produtor do país e tem um evento especial que é organizado pela Secretaria de Agricultura do estado em homenagem a esse momento que é importante para os produtores. O café Conilon no Espírito Santo ele é tão importante que quando consideramos a cesta de agronegócios é o produto que tem a maior expressão e que passa já pelo terceiro, já para o quarto ano praticamente, no qual a seca, a falta de chuvas tem atingido o estado e isso tem prejudicado bastante a produção e a capacidade do Espírito Santo em ter resultados. Para falar a respeito deste assunto, o secretário de Agricultura do Espírito Santo, Otaciano Neto, gravou um depoimento falando a respeito da abertura oficial de colheita. Aqui em Pinheiros estamos simbolicamente iniciando o 10º ano da colheita do café Conilon no estado do Espírito Santo. É um evento importante que marca a cafeicultura, marca o início da safra do Conilon, que é o carro-chefe da agropecuária do estado do Espírito Santo. Milhares de capixabas trabalham e ganham dinheiro e sobrevivem com a cafeicultura. E a cafeicultura que ganha a cada ano muita força no desenvolvimento tecnológico, na ampliação da produtividade, na melhoria de qualidade. O Conilon, até 2030, será 50% do consumo mundial de café. E o Espírito Santo seguirá como líder na cafeicultura do Conilon brasileiro e na liderança da cafeicultura do Conilon mundial. E os governos do Espírito Santo e de São Paulo anunciaram uma parceria para compartilhar conhecimento e tecnologia
e desenvolver variedades de café resistentes à seca. O anúncio foi feito durante a abertura oficial do Café Conilon, que aconteceu no estado capixaba. Agora sim, você acompanha fotos do evento, onde o governador do estado de São Paulo, Geraldo Alckmin, juntamente ao governador Paulo Artung, fizeram uma colheita simbólica do grão, demonstrando a união dos estados em prol do desenvolvimento da cafeicultura de ambas as regiões. Trabalho conjunto de criação de variedades de café resistentes à seca será feito por meio do INCAPER, o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural, e por meio do IAC, o Instituto Agronômico de Campinas. O evento aconteceu, como você já sabe, no município de Pinheiro e reuniu cerca de 700 pessoas. Por aqui a gente fala agora sobre o mercado do café Conilon no Brasil, tomando como base, é claro, o estado capixaba, maior produtor deles. Os valores do grão, de acordo com o CPEA, estão agora registrando alta neste mês de maio, na comparação com o mês passado, que foi um mês de queda bastante expressiva. Vamos acompanhar na tela agora como estão os preços. Veja que a última sexta-feira, 12 de maio, trouxe o valor da saca do Conilon para R$ 406,90. No acumulado do mês, são 4% de diferença positiva na comparação com o fechamento do mês de abril. Essa cotação que você vê em tela é do café Conilon, tipo 6, peneira 13 e acima, com 86 defeitos. Vamos saber como é que vem a referência internacional para os negócios. Café Robusta negociado na Bolsa de Londres. Confira conosco então que hoje vai perdendo forte o valor para o café Robusta nas posições de mais curto prazo. A posição de julho, por exemplo, perde 1,20%, é a de mais curto prazo, é a que tem maior liquidez no momento, vem para $1.970 por tonelada. Esse valor faz com que se perca o piso de $2.000 a tonelada. Setembro também vem em condição parecida, queda de 1,14% a $1.990 a tonelada. Novembro é a única posição de curto prazo ainda com piso de $2.000, vem exatamente a 2.000 com queda de 1,03%. Assim vem os negócios com café Robusta na Bolsa de Londres. Enquanto o preço pago pela saca de Conilon vem registrando ganhos neste mês de maio, o da de café arábica, essa vem perdendo. Eu lembro a você, produtor, que a colheita está se iniciando e com isso os valores caem. Veja comigo na sua tela que o preço, de acordo com o CPEA, fechou a última sexta-feira no estado de São Paulo a R$ 456 a saca. No dia foi uma elevação, uma recuperação em relação ao dia anterior, alta de 0,40%. Mas no acumulado do mês de maio, os valores estão mais baixos na comparação com o mês anterior, mês de abril. A queda é de 0,37%. Vamos ver como é que vem os negócios de referência em Nova York para o café arábica. Você tem aqui comigo no painel uma nova queda para o arábica negociado em Nova York. Essa queda ela é mais preocupante porque o dólar está cedendo muito no Brasil. O dólar 3,11, já chegou até 3,10, então essa queda aqui acaba somando-se aos negócios com dólar no Brasil. Posição de julho vem com um recuo de 0,51%, um dólar 34 centes a libra peso. Setembro, um dólar 36 centes a libra peso, com queda de 0,43%. E dezembro com recuo de 0,49%. Vem a um dólar 39 centes mais 95 por libra peso. Veja no próximo bloco que a Embrapa fez uma pesquisa para calcular o nível de resistência das lagartas nas lavouras de milho. E ainda você confere os destaques para o mercado global do trigo. Nós vamos para o intervalo e voltamos em instantes.
Uma pesquisa da Embrapa do estado do Mato Grosso verificou o nível de resistência da lagarta nas lavouras de milho. Acompanhe na reportagem de Valdir Pacheco. Mato Grosso está pronto para dar início à colheita da segunda safra de milho. E todo ano tem uma grande preocupação com o nível de resistência das lagartas a novas tecnologias. Quem vai nos falar melhor sobre isso agora é o Dr. Rafael Pita, da Embrapa Agrosilvio e Pastoril, que acompanhou as principais regiões produtoras do estado, inclusive trazendo amostras dessas lagartas, né, doutor? Exatamente, né? Um trabalho em parceria junto com a ProSoja, nós fizemos coletas no estado inteiro de populações dessas lagartas. Que o objetivo é avaliar como está o nível de resistência dessas populações aos inseticidas. Então, nós acompanhamos aos transgênicos BT, as proteínas, e também o inseticida, porque nós precisamos utilizar as duas estratégias, né? Então, nós trouxemos essas populações para cá e estamos avaliando os principais inseticidas, as principais moléculas utilizadas aqui em Mato Grosso. Que a ideia, no final, nós elaborarmos uma proposta de rotação de moléculas para cada região. O que a gente tem observado já nas primeiras avaliações é que existe muita diferença de mortalidade de região para região. As principais tecnologias que funcionam bem, por exemplo, a VT Pro, PowerCore e Viptera. Infelizmente, essa safra demonstrou que continua tranquilo. Principalmente tecnologia Viptera, funciona muito bem, nós não vimos nenhuma área de escape, assim, lagartas sobrevivendo. Essas lagartas que estão ainda no campo, a gente traz para o laboratório e cria para ver qual que é a taxa de sobrevivência dela. E felizmente, nas últimas safras, o que a gente tem visto é que a sobrevivência é baixa, em torno de 10%. Ou seja, apesar do produtor ver a lagarta no campo, está comendo, ele precisa pulverizar, mas a mortalidade dela é alta em função da tecnologia BT. Ou seja, se a gente fizer um manejo de resistência correto, a gente consegue preservar ainda essa tecnologia. O monitoramento é muito importante para, quando detectar a lagarta, ela estiver pequenininha, utilizar um inseticida. Então, essas estratégias propiciam que a gente consiga manter aí a vida útil dessa tecnologia VT Pro. Ok, muito obrigado pela sua participação. Lembrando que a colheita se intensificará a partir do dia 30 de maio. Valdir Pacheco, para o SBA. O assunto por aqui agora é trigo, porque a safra do cereal já está nos campos, está começando a ser semeada na principal região produtora do país, região sul. Há uma tendência de diminuição na intenção de plantio, tanto no Paraná quanto no estado gaúcho, enquanto os gaúchos devem reduzir em cerca de 6,5% a área destinada ao plantio do cereal nessa nova temporada. No Paraná, o recuo é ainda maior, de 8%. Essa situação, que deve trazer uma produção menor do que o esperado e bem menor do que a safra passada, traz um certo alívio para o mercado. Mercado do trigo no Brasil, que esteve muito baixo nos últimos períodos, agora vem registrando valorização. No estado do Paraná, este mês de maio já é o segundo de alta para o cereal. A gente acompanha na tela agora quais são os valores pagos pela tonelada do trigo tipo pão ou melhorador na última semana no estado paranaense. A semana encerrou na sexta-feira, dia 12, com preço a R$ 614,13 a tonelada. Esse é o segundo mês de alta, como eu dizia, para o trigo no estado do Paraná e já é o valor mais alto para o cereal desde o mês de janeiro. Então, com isso, os valores do cereal já estão num patamar mais elevado do que os meses anteriores e para o mês de maio, no acumulado do mês, a alta chega a 0,77%. No estado gaúcho, os preços do cereal já vêm subindo com uma frequência mais longa. Este já é o quarto mês seguido de elevação. Veja comigo que a tonelada do trigo tipo brando no estado gaúcho fechou a última semana negociada a R$ 531,80. Esse valor já é o mais alto desde o mês de novembro. A média do mês de maio, melhor dizendo, tem o valor mais alto desde o mês de novembro de 2016. Para o mês de maio, o acumulado já traz uma alta de 2,85%. O mercado do trigo, que já é um mercado extremamente complicado, principalmente para o produtor, pode ser aqui no Brasil, também pode ser em outros países. Para a temporada 2017-2018, tem tudo para ter uma situação ainda pior.
O trigo, que tem valores internacionais bem mais baixos, e aqui no Brasil mesmo existe toda uma situação de desmotivação dos produtores no Rio Grande do Sul e Paraná para seguirem as mesmas áreas. Deve ter redução nos dois estados, que é para a produção da temporada, na segunda safra, trigo de inverno. Isso deve ocorrer também em outras áreas de produção. Agora, o trigo lá nos Estados Unidos e também em outros grandes produtores deve apresentar uma redução de produção, o que deve culminar numa produção global menor na temporada 2017-2018. Mesmo assim, os estoques aumentam e é por isso que o mercado do trigo segue bastante prejudicado. Veja conosco aqui os números, começando pela produção de trigo. Os números são do Departamento de Agricultura americano. Na temporada 15-16 eram 737 milhões de toneladas produzidas. Na 16-17 chega a 753 milhões de toneladas. Na 17-18, primeira previsão para a safra, cai para 737 milhões 830 mil toneladas. Ora, se tem uma redução na expectativa de produção, é normal se acreditar que, tendo uma quantidade menor de produto no mercado, que esse produto consiga valores melhores. Entretanto, há outros fatores a serem considerados. Se a oferta fica menor, a demanda também tem redução. Veja conosco aqui a situação de exportação de trigo. Na temporada 15-16 foram 172 milhões 850 mil toneladas, sobe na 16-17 para 179 milhões 740 mil toneladas. Mas na 17-18 deve cair para 178 milhões 350 mil toneladas. Então, fator que se poderia ganhar em competitividade em relação a uma produção menor na temporada próxima. Por outro lado, se tem esse viés. Na questão da exportação, a venda, ela vai ficar menor na próxima temporada, de acordo com o Departamento norte-americano. E os estoques globais de trigo ficam maiores. Veja aqui os números mostram isso. Na temporada 15-16 haviam 242 milhões 420 mil toneladas de trigo estocadas no mundo. Na 16-17 sobe muito forte para 255 milhões 350 mil toneladas. Isso mostra o motivo de haver um desgaste, uma pressão negativa com preços do trigo tão forte no mundo todo. E a 17-18 continua subindo, sobe aí quase 3 milhões de toneladas na primeira estimativa para 258 milhões 290 mil toneladas. Esse é o estoque global de trigo. Vamos ver agora como é que está o mercado neste momento, mercado de trigo negociado na Bolsa de Chicago. É o que você acompanha conosco agora. Temos aqui Chicago apresentando forte redução, vai caindo a posição de julho 2,31% a 4 dólares 22 centes por bushel. Setembro, queda de 2,07% a 4 dólares 37 centes por bushel. E dezembro, perdendo 1,71%. Negócios a 4 dólares 58 centes mais 25 por bushel. Trigo continua tendo um cenário bem complicado. E aqui no Brasil, os produtores que desistiram de investir no trigo nessa nova safra devem migrar para outras culturas de inverno, como aveia e também cevada. Vamos saber agora com a Juliana Rezende, da Somar Meteorologia, como que o clima se comporta para essa nova safra de inverno do país. Com a proximidade do início da plantação do trigo no Rio Grande do Sul, a expectativa dos produtores é de que as chuvas expressivas e volumosas deem uma trégua para que as atividades no campo não sejam atrapalhadas e também atrasadas, porque os índices de umidade do solo estão bastante elevados ainda, especialmente na faixa oeste da região sul. Nas áreas em rosa, a umidade alcança até 100%. E no decorrer dos próximos dias, é somente o estado do Paraná que deve receber as chuvas mais volumosas e pode chover até 50 milímetros no estado paranaense. Entre Santa Catarina e também no Rio Grande do Sul, as instabilidades já perdem intensidade e as pancadas de chuva são mais fracas. Agora, ao longo do segundo período, essas instabilidades seguem perdendo um pouco mais de intensidade na região sul, mas ainda seguem ocorrendo de forma abrangente. São esperados acumulados de até 50 milímetros no sul do Paraná e de até 30 milímetros entre Santa Catarina e o norte do Rio Grande do Sul. Então, pelos próximos dias, não há expectativa de chuva muito expressiva e volumosa no Rio Grande do Sul, o que não deve atrapalhar o início do plantio do trigo.
E veja ainda nesta edição como o clima se comporta para as lavouras de algodão do Brasil. E vai ver ainda como é que deve ficar a produção norte-americana de milho na temporada 2017-2018. Nós vamos para o intervalo comercial e voltamos já. E o Agricultura BR destaca agora a produção norte-americana de milho. A produção dos Estados Unidos deve mesmo apresentar uma produção menor. Essa produção menor, ela já vem sendo, pelo menos estimada, ainda que não oficialmente, desde a apresentação dos números do Fórum Outlook, que foi a primeira vez que se mostrou que as áreas destinadas a milho para os norte-americanos seriam mesmo menores na temporada 17-18. O primeiro relatório do Departamento de Agricultura norte-americano sobre a safra comprovou isso, e os dados que vão sendo apresentados na primeira estimativa, primeiro relatório de oferta e demanda, que mostra a temporada 17-18, mostra uma forte redução mesmo em relação à produção de milho. As áreas migraram para a soja. E há um outro fator, o fator do clima, que acaba não favorecendo tanto assim a safra norte-americana, principalmente a de milho, nessa temporada 17-18 que vai sendo cultivada agora. Vamos aos números? Nós temos aqui os dados de produção. Observe que produção de milho nos Estados Unidos, elas veio na temporada 14-15 com 361 milhões e 90 mil toneladas, 15-16, 345 milhões 510 mil toneladas. Na 16-17 ela subiu bastante para 384 milhões 780 mil toneladas de milho sendo produzido nos Estados Unidos. Cai na 17-18 para 357 milhões 270 mil toneladas. Essa situação de produção. Em relação aos outros fatores, como por exemplo estoque, exportação, nós conferimos agora, porque a exportação norte-americana deve cair muito na temporada 17-18. Observe que a temporada 14-15 teve uma exportação de 47 milhões 420 mil toneladas. Na 15-16, 48 milhões 200 mil toneladas. Na 16-17 subiu para 56 milhões 520 mil toneladas. E observe esse número. A 17-18 recuando para 47 milhões 630 mil toneladas. O principal fator que mostra como é que fica essa situação aqui de queda para a exportação norte-americana, para 47 milhões, pouco mais de 47 milhões de toneladas a serem exportadas, tem a ver com o Brasil, tem a ver com a Argentina. O relatório de oferta e demanda tem mostrado uma consolidação na expectativa de exportação de milho. Essa situação mostra que o Brasil deva exportar na 16-17 34 milhões de toneladas e na 17-18 repetir esse número. Mostra também que a Argentina também vai ganhar mercado. Isso afeta as exportações norte-americanas. Exportações norte-americanas devem mesmo ser menores e com isso os americanos perderem uma boa parte do mercado. E mesmo com essa situação de ter uma produção muito menor, como as exportações também devem ser reduzidas, os estoques norte-americanos caem, mas caem pouco. Observe então como é que ficam os dados, os números para estoque. Na temporada 14-15, 43 milhões 970 mil toneladas, 15-16, 44 milhões 120 mil toneladas, 16-17, 58 milhões e 300 mil toneladas. Como a produção norte-americana deve cair muito, mais de quase 17 milhões de toneladas, estimava-se, poderia-se pensar que poderia ter um estoque muito menor. Não é o que vai acontecer, pelo menos na visão do departamento norte-americano, deve cair para 53 milhões e 600 mil toneladas, que é um número que é bem superior às temporadas anteriores, como a 14-15 e a 15-16. E a gente fala rapidamente agora sobre o mercado do algodão, que vem operando na estabilidade desde o mês de março aqui no Brasil. Vamos acompanhar os preços, então, em relação ao valor pago no estado paulista. Veja que o CPEA mostra que a última semana foi de
elevação a parte da terça-feira, dia 9 de maio, que registrou uma queda. Os dias seguintes registraram retorno do movimento estável, negociando o valor da libra-peso do algodão a R$ 2,75 mais 93. Os valores estão bem próximos ao mês passado e também ao mês de março. Bom, e ainda falando em algodão, o retorno das chuvas sobre a região centro-oeste do país deve agora beneficiar as lavouras da fibra que haviam registrado declínio da umidade do solo por conta de um período mais seco. Veja os detalhes com a Juliana Rezende. Os próximos períodos no centro-oeste ainda garantem boas condições climáticas para o desenvolvimento das lavouras de algodão, porque durante os últimos períodos as chuvas já perderam um pouco mais de intensidade e acabaram causando declínio da umidade do solo, especialmente nas áreas em amarelo. E nessas áreas, as lavouras de algodão não têm umidade suficiente do solo disponível para se desenvolver com facilidade. E no decorrer dos próximos 5 dias, é o Mato Grosso do Sul que deve concentrar as chuvas mais expressivas e pode chover até 50 milímetros de água, principalmente do centro ao sul do estado. Essas instabilidades se espalham pela maior parte de Goiás e também pelo Mato Grosso, mas ainda são pancadas de chuva de fraca intensidade, com acumulados que não passam de 15 milímetros. Mas ao longo do segundo período, essas instabilidades seguem perdendo força e ao sul do Mato Grosso do Sul, que ainda concentra os maiores volumes de água e pode chover até 30 milímetros. Todo o estado ainda segue recebendo algumas pancadas de chuva. O mesmo acontece com a faixa oeste do Mato Grosso. Agora, do centro ao leste do estado do Mato Grosso e também em Goiás, é o tempo firme que predomina e não há expectativa de chuva. Então, pelos próximos períodos, algumas áreas, especialmente entre o Mato Grosso do Sul, o sul do Mato Grosso e também o sul de Goiás, é que devem receber chuvas expressivas, o que pode garantir o aumento da umidade do solo em algumas áreas mais secas e beneficiar o crescimento das lavouras de algodão. E a gente fala agora sobre os valores da soja nos estados da região centro-oeste do país, que tem valorizado um pouquinho nos últimos períodos por conta de uma oscilação positiva da moeda norte-americana frente ao real até a semana passada. A gente vai anotar agora, ver que o acumulado dos últimos 15 dias tem, portanto, uma valorização acontecendo para o preço da saca da soja, mas que essa alta agora ela vem diminuindo por conta do retorno do recuo do dólar frente ao real. Veja em destaque agora o estado de Goiás e o preço médio pago pela saca da oleaginosa. Lá atrás, no dia 30 de abril, o preço do estado era de R$ 59,25. Maio começava com um novo patamar de preços a R$ 60,50 no dia 3. No dia 8 já eram R$ 61 a saca, valor mais alto dos últimos 15 dias. No dia 10 de maio, o preço da soja no estado goiano já recuava para R$ 60,50 e na data atual, 15 do mês, preço já vem a R$ 59,50. Esse recuo acontecendo nos últimos dias aqui tem a ver com o recuo do dólar de novo frente ao real, que já vem caindo desde terça-feira da semana passada. Ainda assim, os valores estão um pouquinho mais altos na comparação com 2 semanas atrás. No acumulado no mês para o estado de Goiás, a alta chega a 0,42%. No Mato Grosso do Sul, o acumulado do mês de maio fica um pouco melhor, fica em 4,5%. Vamos aos dados então. O estado do Mato Grosso do Sul tem um valor médio no dia 30 de abril, encerrou o mês a R$ 55,50. No dia 4 de maio, chegava a R$ 57,25. Mantinha esse valor no último dia 8 e no último dia 10 alcançou R$ 58,75. Recua em relação ao dia 10 nesse dia 15 para R$ 58 a saca de 60 quilos, mas tem bom desempenho. Nos últimos 15 dias chega a 4,5% de alta. E no estado do Mato Grosso, o preço pago pela saca da soja não sofreu muita oscilação nessas últimas 2 semanas. Ela começou com valores no dia 30 de abril a R$ 56,00 a saca e já no início de maio saltou para R$ 56,50. Este preço se mantém assim até a data atual, 15 do mês, registrando, portanto, leve alta inferior a 1% em 15 dias.
As estimativas para a produção global de soja seguem subindo. Foi o que foi mostrado no último relatório de oferta e demanda apresentado na semana passada pelo Departamento de Agricultura norte-americano, que trouxe, entre outros fatores, uma elevação na expectativa de produção de soja na Argentina em 1 milhão de toneladas e também uma expectativa 600 mil toneladas a mais no Brasil. Alguns fatores que ajudaram a elevar a expectativa global de produção da oleaginosa. Veja os números porque eles vão subindo na temporada 16-17 e na 17-18 ela fica um pouco menor do que como deve fechar a safra. Temporada 15-16 você vê a primeira coluna com 312 milhões 810 mil toneladas de soja que foram produzidas. Nas colunas do meio você vê que em fevereiro, temporada 16-17 com 336 milhões 620 mil toneladas, em março 340 milhões 790 mil toneladas, sobe em abril para 345 milhões 970 mil toneladas e volta a subir, sobe pelo menos 2 milhões, pouco mais de 2 milhões de toneladas, em maio vem para 348 milhões e 40 mil toneladas. Observe que as elevações para a produção de soja na expectativa global, elas vêm subindo forte todos os meses. Para a temporada 17-18, expectativa inicial de 344 milhões 680 mil toneladas da oleaginosa. O fato é que tem muito mais soja na expectativa para a produção da temporada 16-17. Mais uma vez, o Departamento norte-americano corrigiu e para cima a sua... Estoques globais que estão aqui, mostrando que na temporada 15-16 havia 76 milhões 590 mil toneladas de soja estocadas. Em fevereiro, para a temporada 16-17, 80 milhões 380 mil toneladas. Em março, 82 milhões 820 mil. Sobe forte em abril para 87 milhões 410 mil toneladas. E em maio, 90 milhões 140 mil toneladas. Observe que aqui nós temos uma alta de 9 milhões entre fevereiro e maio em relação à expectativa de estoque no mundo todo. Há uma estimativa aqui de 9 milhões 850 mil toneladas a mais entre fevereiro e maio para os estoques globais. Para a temporada 17-18, os estoques também são altos, 88 milhões 810 mil toneladas, falando dos estoques de passagem. Produção de soja global, as estimativas seguem subindo, como nós vimos no relatório de oferta e demanda, e o que acontece é que os estoques globais também devem ser muito maiores. E o Agricultura BR está na reta final, na segunda edição dessa segunda-feira. Para a gente encerrar, a gente mostra para você agora o dólar negociado aqui no Brasil e também a soja lá em Chicago. Começando pela soja, que hoje mais cedo vinha operando em campo positivo. Soja segue subindo neste momento lá em Chicago. Posição de julho vem a 9 dólares 67 centos por bushel, com alta de 0,41%. Agosto, alta de 0,31%, negócios a 9 dólares 67 centos mais 75. E setembro, 9 dólares 64 centos mais 75 por bushel, com alta agora de 0,33%. A gente pede para a produção já colocar o dólar aqui na tela para você de casa acompanhar. Dólar comercial segue caindo frente ao real, agora vem com baixa de 0,64%, negociado a R$ 3,10 mais 5 aqui no Brasil. Dólar comercial vem caindo desde a última terça-feira, essa já é a quinta sessão seguida em baixa. Negócios no país, portanto, vindo em queda para a moeda norte-americana. Isso acontece devido a fatores externos e internos. Lá fora o dólar também cai e aqui no Brasil a questão da reforma, as reformas do governo federal que querem fazer no país, isso também influencia nos negócios do câmbio. Bom, essa edição vai ficando por aqui. A você que esteve conosco, muito obrigada pela companhia e a gente se vê na próxima. Este é o Agricultura BR. A inteligência e a transparência do agronegócio sempre com você.